Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes, em mais um dia até aqui nos ajuda, nos fortalece, aquele que nos sustém, aquele que tudo opera e executa, aquele que nos ensina, vigiai e orai sem cessar, meditai na palavra de Deus de dia e de noite, a palavra é Cristo, a sabedoria gerada no seio do Pai antes mesmo das primeiras obras. Jesus, o Filho do Homem, concebido pelo Espírito, gerado à sombra do Onipotente, aquele que tudo opera e executa, aonde fez grandes e poderosos sinais a fim de que o nome do Pai fosse glorificado, assim como passou pela morte de cruz, está vivo, reina e governa com justiça, com equidade, aquele que disse: não me detenhas com o corpo ressurreto. É necessário que eu vá para o Pai e Ele vos enviará em meu nome o Consolador, o advogado, o conselheiro, do qual aquele que tem ouvidos está a ouvir aquilo que ele diz e nos orientando sempre na perseverança dos santos que seguem unidos numa só fé, num só propósito, num só coração, num só batismo com Espírito e com fogo, aonde estão sempre com a mentalidade em Cristo, aquele que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Aquele que abraça a árvore da vida é abraçado pela árvore da vida e persevera, sempre constantes, segundo ele nos ensina: tende bom ânimo, eu venci o mundo, filhinhos. Maior o que está em vós do que o que está no mundo e sendo expulso. Bem-aventurados sois aqueles que perseveram com ele. Ele não tem prazer, sua alma não tem prazer naqueles que retrocedem. Assim nos ensina o Senhor. Por isso estamos sempre firmes rumo ao alvo e objetivo, como bom soldado em Cristo, que não se retrocede. O espírito é de ousadia, de intrepidez, poder e equilíbrio, daqueles que não retornam às atividades civis de outrora, mas agradando aquele que nos recrutou para uma boa obra, sempre sendo conduzido pelo seu Espírito, que nos mantém segundo as boas obras, juntamente com a fé, que caminham lado a lado. Sempre a fé sendo aperfeiçoada pelas boas obras, e quando se exercita estas boas obras, não é podado como incrédulos, mas sim daqueles que, ao invés do machado posto à raiz, ainda que se receba poda, a palavra diz que as advertências são como podas, estão sempre perseverantes, e mais frutos ainda produzirão. Alguns 100, outros 60, outros 30, sempre por um, porque ninguém pode produzir os bons frutos por si mesmo. Sempre pela condução daquele que nos sustém, aquele que nos mantém como árvore boa. Pelos seus frutos os conhecereis. Aqueles que estão como ramos da videira verdadeira, sempre na benevolência, produzindo os bons frutos. Frutos dignos de arrependimento, que não ensoberbece, que não envaidece,
segundo um amor benigno, que tudo sofre, tudo suporta e persevera, sempre por Ele, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Sem Ele nada do que tem havia sido feito. Aquele que é fiel e nos sustém, à destra da sua justiça, que nos mantém firmes, sempre retendo a verdade. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Aquele que ascendeu às regiões celestiais e o seu Espírito viesse, convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque aqueles que não se arrependem, ele disse: vim buscar pecadores, mas pecadores com o coração contrito e arrependido. Mas aqueles que não se arrependem dos seus maus caminhos e estão como falsos depoentes, a palavra diz: o falso depoente não ficará impune. Mas bem-aventurados sois aqueles que confessam e que Ele faz a expiação pela culpa dos pecados, e nova criatura que não se retrocede, mas que segue adiante na ousadia, na intrepidez, no poder e no equilíbrio. Porque se retrocederes, não tem prazer nestes, e muitos são podados por conta da incredulidade. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Assim a palavra diz. Numa casa há vasos de honra e de desonra, e o Senhor é aquele que os conhece, nada passa desapercebido. Outra vez vereis a diferença dos que servem o Tissadique, assim como os que servem o Racham, o maldoso. Mas perseverai aqueles que nele depositam confiança, porque jamais serão decepcionados. Confundidos e envergonhados aqueles que se amotinam em vão contra o ungido de Deus. E já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, e a Ele seja toda a honra e toda a glória, para hoje e todo sempre. Ele é o sim e o amém, e o seu nome é glorificado e exaltado, tanto no céu como na terra. O grande eu sou, antes que houvesse dia, eu sou. Não há quem possa escapar das minhas mãos, operando eu. Quem impedirá? Assim nos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.